cérebro é composto de uma célula que a gente chama de neurônio. Em cada cérebro humano, nós temos aí em torno de 100 bilhões de neurônios. Em cada cérebro. E cada neurônio faz, em média, de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Quando você calcula o número de combinações possíveis entre neurônios em um cérebro humano, você chega num número que hoje a gente sabe que é maior do que o número de átomos no universo conhecido. Então, em um cérebro apenas. Gostaria que você imaginasse então a magnitude da complexidade de você estudar esse órgão e também de quão maravilhoso é. Se você está agora me olhando e me ouvindo, é porque seu cérebro está funcionando direitinho. Se você está me entendendo, é porque ele está funcionando direitinho. Então a gente deveria ser muito agradecido todos os dias por ele funcionar bem, porque as operações de funcionamento do cérebro elas são tão complexas que deveriam fazer com que a gente fosse um pouquinho mais humilde e agradecido só de estar aqui, conseguindo ouvir, enxergar e viver. E o que eu estudo especificamente no cérebro é o processo de tomada de decisão. Nós tomamos decisão o tempo inteiro. E quando você pensa no cérebro e como ele funciona, o cérebro ele tem estruturas que elas são peças-chave em determinados sistemas. Por exemplo, o sistema visual, ele tem uma peça-chave que fica aqui atrás, nos lobos occipitais. E nós sabemos que uma das peças-chave de funcionamento do cérebro para a tomada de decisão é uma estrutura que fica aqui, ó, imediatamente atrás da sua testa, chamada córtex pré-frontal. Você tem que entender então que o córtex pré-frontal ele tem por função regular uma série de coisas, e uma delas é essa nossa capacidade de tomar decisão, de pensar no futuro. Por exemplo, o que você vai fazer da sua carreira daqui para frente? O que você vai mudar daqui para frente na tua trajetória profissional? Então o córtex pré-frontal ele está altamente envolvido exatamente nesse tipo de processo. Então ele está envolvido, inclusive, na tua capacidade de, por exemplo, ser responsável a respeito do seu futuro. Exemplo disso é que você entende bem do seu córtex pré-frontal. Você não sabia, mas você entende. Porque você altera seu córtex pré-frontal de vez em quando. Por exemplo, quando você bebe álcool. O álcool é uma substância inibidora. Ele vai inibir o funcionamento dos seus neurônios. É como se os neurônios eles começassem a funcionar numa frequência menor. E aí então você fica alarmado e acha estranho, porque você diz: ô Pedro, como assim inibir? A última coisa que eu fico quando eu bebo é inibido. Pelo contrário, fico desinibido. É porque a primeira estrutura do seu cérebro que será inibida quando você bebe o álcool é o córtex pré-frontal. E é ele que é responsável por você, por exemplo, frear seus impulsos. Se você algum dia conseguiu seguir uma dieta, o seu pré-frontal conseguiu frear suas emoções e seus desejos. Se você já sentiu vontade de algum dia trair um namorado ou namorada e você falou, não vou, é porque seu pré-frontal segurou seus impulsos. E aí quando você bebe, você inibe o seu pré-frontal. É como se você soltasse as rédeas do seu autocontrole. É por isso que quando você bebe, você briga com muito mais facilidade. Então, por que estou falando isso? Porque no fim das contas, quando a gente fala do cérebro, gente, estamos falando daquilo que nos constitui enquanto seres humanos, daquilo que produz a nossa realidade. Você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Nunca, é impossível, porque os seus nervos no cérebro, eles não conseguem se conectar no cérebro de outra pessoa. Você sente o que o seu corpo permite que você sinta. Se algum de vocês já fez uma cirurgia onde você teve anestesia geral, você deve se lembrar que o mundo desligou. Se você já desmaiou, você deve ter percebido que o mundo desligou, porque parcialmente, provisoriamente, efetivamente a máquina que produz a realidade, ela foi desligada. Então isso é interessante, porque você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. E isso tem uma implicação seríssima para a questão da vida. Por quê? Porque se você só sente o que o teu cérebro produz e nunca vai sentir o que o outro produz, isso significa que nós todos, eu e vocês, nós somos bichos relativamente egocêntricos. Ego, em latim, é eu. Então nós somos muito centrados em nós mesmos. A gente tende a achar que as outras pessoas pensam como a gente pensa. A gente tende a achar, inclusive, que as outras pessoas deveriam pensar como a gente pensa. E o nosso tema aqui é o desafio e a dificuldade da mudança.
uma das primeiras razões e maiores talvez de por que é tão difícil mudar é porque é muito difícil você efetivamente, realmente se colocar no lugar de outra pessoa. Por quê? Primeiro que literalmente não dá, mas mesmo as tentativas mais fortes que nós temos de tentar se colocar no lugar do outro, é na verdade o seu cérebro, o seu mundo, tentando se adaptar ou fazer alguma relação com o mundo do outro. Agora, apesar disso, é possível sim mudar. Mas uma pergunta que eu sempre faço às pessoas é: o que é mais fácil mudar, uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas costuma me responder comportamento. Parece que a crença, ela é difícil de se mudar. As crenças, elas são facilmente mudadas quando é difícil agir de fato. Nós temos uma tendência natural à inércia. Gastar pouca energia, isso é uma característica típica da nossa espécie. Gastar energia não é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Você já deve ter visto como é difícil, por exemplo, levantar do sofá e ir para a academia. A maioria não gosta. Gastar energia é uma coisa que nós não gostamos muito. E isso significa que mudar comportamento é difícil, porque mudar comportamento é gastar energia para pensar, para avaliar a própria vida, para avaliar a própria carreira e, evidentemente, para dar um passo, fazer alguma coisa, que é o que mais gasta energia e é o que mais as pessoas elas acabam detestando. O fato, então, é que a gente tem um cérebro que ele tem uma dificuldade enorme para mudança de comportamento e o que ele faz é esse processo de auto-engano interessante, onde você muda a crença para que você não desestabilize a sua mente.